Todos os nossos irmãos e irmãs, né, os nossos amigos que estão na frequência da Rádio Vale 106.3, neste programa abençoado, programa Mulheres que Clamam, né, aí na direção da nossa irmã missionária Márcia, e nós queremos já agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui para adorar Jesus, né, a nossa irmã que nos estendeu esse convite para poder estar aqui adorando a Deus. Eu sou o pastor Edebran e nosso irmão evangelista Fábio Rodrigues vai estar ministrando a palavra, né? Ele também louva, mas hoje parece que não vai louvar, a garganta está um pouquinho ruim, né? Eu hoje vou louvar pela bondade, graça e misericórdia, né? Que essa semana eu tomei uma chuvada que a garganta infeccionou, estava até preocupado, né? Porque eu tratei com a irmã e eu pedindo a Deus para recuperar, né? Pelo menos o suficiente a garganta, né, curar para poder estar aqui adorando a Deus nessa tarde. Graças a Deus está um pouquinho melhor, não está 100%, mas Deus vai dar graça. Que Deus abençoe missionária Márcia pelo convite, né? A gente já conhece ela há um bom tempo, é uma mulher de Deus, né? É uma mulher esforçada, perseverante. Então que Deus venha abençoar, continuar abençoando e abençoando esse programa, e através desse programa muitas pessoas venham ser alcançadas, abençoadas, salvas, transformadas, para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa tarde, sem perda de tempo, estar adorando a Deus com louvor que eu gosto muito, que é o louvor Vai Ter Virada. No livro de Ruth nós encontramos essa história linda, maravilhosa. É uma história que nos estimula a ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus é algo importante, é algo que traz recompensa. Porque todos aqueles na Bíblia que decidiram serem fiéis a Deus foram honrados por Deus. Agora, tem uma coisa: quando você decide honrar a Deus, sabendo, tendo a consciência que haverá recompensa da parte de Deus, uma verdade é bem clara: inimigos se levantarão. Talvez é o que tenha acontecido na sua vida. Você escolheu, decidiu ser fiel a Deus, e o diabo tem se levantado. O vento se levantou, né? E você questiona por quê? A resposta é essa: é porque você é fiel a Deus. Você decidiu ser fiel a Deus. E é eminente que o diabo não gostou. E é certo que pessoas que não gostam de você, do brilho de Deus em você, porque quando você é fiel a Deus, você tem um brilho, você carrega o brilho do Espírito Santo. E aí pessoas que estão em trevas não vai gostar, obviamente. Tem gente que não suporta ver você bem. Tem gente que não suporta você crescer. Tem gente que ele até te suporta se você estiver abaixo dele ou na medida dele. Mas se você passar ele, você já perde a amizade, porque ele não suporta ver você acima dele, ver você crescer mais do que ele. Isso acontece muito hoje. Por quê? Por causa da inveja. A inveja é proveniente da ausência de Deus. E hoje o que nós encontramos são pessoas vazias de Deus. Quando você está vazio de Deus, você vai se encher de espíritos. Quando você está cheio de Deus, você não tem brecha para espírito de inveja, espírito de ira, de prostituição, de contenda, de dívida. Não tem, porque você está tão cheio de Deus que você só pensa em Deus. E quem está cheio de Deus quer o melhor para o próximo. Então, hoje o que mais tem são pessoas que não desejam o melhor para o próximo, porque estão tão vazias de Deus. Mas independente da luta que você está atravessando, e da perseguição, e das calúnias, e das ofensas, e das discriminações, continua sendo fiel a Deus. Nenhuma ferramenta preparada contra ti, contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério não vai prosperar, porque quem peleja por você é Jesus de Nazaré. Então medite na letra deste louvor. Creio que Deus vai falar ao teu coração nessa tarde. Pode soltar. Glória a Deus. Eita, glória a Deus. Profetiza, vai ter virada. É tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito.
para ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Escute. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, oh glória, e ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele, sua coroa põe nele, rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: este homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isto para Mardoqueu. E é aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá. O Amã que ele persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará esta empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se você crê, levanta tuas mãos aí na sua casa e dá glória a Deus. A ferramenta preparada não vai prevalecer, crente, porque você tem um Deus que está na tua frente. Pega a veste, põe nele, sua coroa põe nele, rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: este homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faça tudo isto para Mardoqueu. E é aí que você entra na história. Então adore o leão de Judá. O Amã que ele persegue, propaganda de graça pra você fará. Creia, seu inimigo fará esta empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada. Creia nessa tarde, crente. Vai ter virada, vai ter virada na tua história. Continue na fidelidade. Deixa o inferno se levantar. Deus é maior na sua vida. Deus, amém. Que Deus continue falando na sua vida. Eu creio que esse louvor veio diretamente do coração de Deus para o seu coração. Eu sei que tem muita gente que nesses últimos dias estão passando estreito, né? Por causa que o diabo tem se levantado. Por quê? Tentando tirar você da presença de Deus. Mas continue na presença de Deus, né? Deixa falar, deixa caluniar, deixa levantar. Deus vai te honrar. Deus é o teu juiz, amém? E Deus vai suprir e vai cumprir promessa na tua vida. Querendo o diabo, querendo os teus inimigos, querendo os invejosos, não. A promessa de Deus vai chegar na sua vida. Deus abençoe a missionária Márcia pelo convite, né? Vou estar passando aqui para o evangelista Fábio Rodrigues, né? Um jovem, né? Que tem a vida no altar, é um menino de Deus esforçado, de testemunho, vida de oração, né? E eu creio que Deus, o Espírito Santo, vai usar ele nessa tarde para falar com você através da palavra. Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Vou estar passando aqui para o evangelista Fábio Rodrigues.
possibilidade de algo de bom acontecer na minha e na sua vida. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, nós entendemos que Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Deus, Ele é quem faz do nada, Ele cria sempre algo muito grande. Por isso que Paulo vem escrever em Éfesos, capítulo 3, versículo 20, que Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas, irmãos, neste momento eu quero estar compartilhando convosco uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu peço ao Espírito Santo que me ajude a transmitir para os irmãos conforme Ele ministrar, porque Ele conhece você, Ele sabe o que você tem passado, e por mais que você pense que você está sozinho nessa luta, você não está, porque a promessa dele para mim e para você é que Ele nunca nos deixaria e nunca nos desampararia. Por isso, não se entregue, não se desanime. Você tem um Deus que em todo tempo está trabalhando em teu favor. Você tem um Deus que sempre está cuidando de você nos mínimos detalhes. Então essa luta que você está enfrentando não é para vergonha sua ou para sua humilhação, mas é porque Deus quer se manifestar através dessa luta a você. Deus quer usar essa luta para, além de te fortalecer, para manifestar a glória dele na sua vida, para que todos, quando olharem para você, ninguém pode dar nada para você hoje, mas quando olhar para você amanhã vai dizer: verdadeiramente esse é o Deus do impossível, verdadeiramente esse é o Deus que faz milagres. Olha para ela, olha para ele, quem era ele, quem era ela, mas quando olharem para você vão falar: esse Deus é poderoso, esse Deus muda e Ele está trabalhando na minha e na sua vida. Mas, irmãos, vamos lá. A palavra que Deus ministrou no meu espírito, amados irmãos, se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo 17 até o 26, que é um texto conhecido que vai nos inspirar, né, a nos olhar para Deus e voltarmos para Ele. Independente do que fizemos ou do que nós tivemos enfrentado, Deus sempre tem um convite ao pecador, ao arrependimento, para que nisso ele venha mudar a vida dele. Mas, irmãos, você que pode, medite na letra desta mensagem. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo do 17 ao 26, que vai nos dizer o seguinte: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Só até aqui, amados irmãos. Nós vemos que o escritor do livro de Lamentações, ele tem visto a aflição do povo e tem passado por um grande momento de perda, destruição. E ele tem visto o que a desobediência faz. Porque muitas das vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos e o diabo sempre tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós podemos fazer de tudo, que não há consequências dos nossos atos. E nós vemos que em Provérbios capítulo 14, versículo 12, o escritor sagrado vai nos dizer que há muitos caminhos que para o homem são bons, mas o fim deles conduz à morte. Mas quando nós vemos isso daqui, este povo acabou de ver a destruição da sua nação, acabou de ver tudo destruído, ou seja, perdeu algo que para eles era irrelutável, algo que para eles era algo imperdível, algo que não perdia, né? E muito disso nós vemos que aqui eles vêm se lamentar, e muitas das vezes, irmãos, por qualquer motivo nós nos lamentamos, nós abaixamos a nossa cabeça e achamos que não há mais uma chance de mudança. Nós achamos que não há uma probabilidade de algo de bom acontecer. Neste ponto, desanimamos, e nós vemos que o escritor ele vem falar que até a esperança em Deus,
até a esperança no Criador, até a fé nele foi tão abalada que até neste ponto ele também começou a entrar incredulidade, começou a entrar descrença no coração, porque ele achou que era o fim para ele. Mas nós vemos que o nosso Deus, ele é o Deus que quando a gente pensa que é o fim, ele fala não, é só apenas uma fase para algo de melhor que eu tenho para fazer na sua vida. E até quando você vai ficar olhando para o passado? Até quando você vai ficar pensando no passado? E Deus te diz essa tarde, como você quer que eu te faça? Te dê um futuro se você ainda fica preso ao passado. O que ficou no passado, ficou no passado. Eis que faço coisas novas, mas para mim fazer coisas novas, você tem que abrir o seu coração, dar um passo na minha direção e dizer a mim, Senhor, eis-me aqui, faça de mim um vaso novo, faça de mim um vaso escolhido, para que todos, quando olharem para mim, muitos podem olhar para você e falar, ele não é nada, ele não é ninguém, ela não é ninguém, eles só são fracassados, mas nós sabemos que o nosso Deus é quem nos dá a vitória. Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, o escritor vai dar graças e glória a Deus, dizendo que graças a Deus que nos dá sempre a vitória mediante Cristo Jesus. E muitas das vezes nós nos lamentamos muito porque nós nos entregamos à situação que nós estamos enfrentando. Nós nos entregamos à situação, à tribulação. Nós vemos que neste momento o escritor ele está olhando para a sua situação, vendo a sua cidade aniquilada, destruída, ou seja, os seus sonhos, as suas esperanças, aquilo de que ele se buscou, baseou a sua vida naquilo. Ele viu tudo indo embora de água abaixo, ele viu tudo aquilo se desmoronando. E assim acontece muitas das vezes na nossa vida. Nós fazemos tantos planos e projetos e tantas coisas e colocamos a nossa fé, a nossa esperança nisso e nada. Quando acontece algo que dá errado, a gente desiste, a gente fica se lamentando e a gente não busca uma mudança, a gente não busca buscar naquilo que pode melhorar. E se nós olharmos para Deus, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que não são, ou para confundir as que são. Então não olhe para que você é hoje. Venha a Cristo, Ele te chama para que você venha ser uma nova criatura nele, para que você venha ser um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Ele nos chama os capacitados, até os capacitados, aqueles que abrem o coração, Ele chama para que nele venha haver a mudança. Porque Deus te chamou não é por quem você é, mas é por quem Ele quer que você seja nele. Então pare de se lamentar pelo que ficou no passado. Pare de se lamentar pelo que você perdeu. Olha para Jó, irmãos. Eu admiro a situação de Jó. Jó foi um homem que ele não se entregou à situação, por mais que o coração dele se desanimou, por mais que teve momentos que ele achou que não tinha esperança mais para ele, por mais que ele pensou que a única coisa que restaria para ele era a morte, a única coisa que restava para ele era o fim. Mas ele falou, ainda que a árvore seja cortada, né? Ainda com o cheiro das águas se renovará. Ou seja, ainda que os meus sonhos tenham sido perdidos, Deus ainda é poderoso para fazer. E quando nós vemos aqui o salmista, o escritor de Lamentações no capítulo 3, ele vem nos dizer que a minha alma sempre fica lembrando daquilo que eu perdi. Minha alma sempre fica lembrando daquilo que ficou no passado, ou seja, a nossa alma sempre traz a recordação daquilo que perdemos, daquilo que acabou para nós. Mas ele diz, e nisso ele fica relutando consigo mesmo, que ele se diz, mas quero me trazer algo à memória, me trago algo à memória, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã e ela não tem fim. E ela não tem fim na minha e na sua vida. Você ainda está de pé, porque as misericórdias do Senhor te alcançou. Você está de pé, porque Ele ainda é quem te dá força. E ainda não acabou para você. Não acabou, porque a última palavra quem dá sobre a minha vida e a sua é Deus. O único que pode falar algo na nossa vida é Ele. Então, irmãos, como que é uma tarde de clamor, nós vemos que Deus sempre vem fazer um convite ao homem se arrepender e clamar a Ele. Nós vemos que Deus sempre vem dar um brado para o homem, vinde a mim. Jesus vem nos dizer em Mateus
capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós vemos que ele vem se mostrar como alívio para as nossas almas, porque ele carregou o nosso fardo pesado. E em Gálatas, no capítulo 5, no primeiro versículo, Paulo vem escrever aos Gálatas, dizendo para eles: agora que em Cristo vocês foram libertados, para que ainda vocês querem carregar um fardo de escravidão, um fardo pesado? Então, para que você quer continuar carregando esse fardo pesado sobre o mundo, do mundo nas suas costas? Sendo que o próprio Senhor nos fala, mediante a carta de Pedro, a primeira carta, no versículo 5, versículo 7, que ele vai nos dizer: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade e a vossa angústia, porque ele tem cuidado de vós. E nós vemos, amados irmãos, que o escritor sagrado em Salmos, no capítulo 9, versículo 9 e 10, eu amo essa passagem, porque ele vem nos mostrar quem é o nosso porto seguro, quem é o nosso amigo que sempre está conosco, quem é a nossa fortaleza, o nosso abrigo. E ele vem dizer que o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, Senhor, porque tu jamais abandonas os que o buscam. Nós vemos que Deus, ele não abandona os que o buscam. Então nós vemos que o salmista aqui, irmãos, o escritor de Lamentações, ele viu a aflição, ele chorou com os que choram, ele viu a angústia do povo perdendo tudo. E muitas das vezes a gente só tem olhado porque nós perdemos. Muitas das vezes a gente só foca no passado, sendo que Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, mas para Deus fazer, você tem que querer. Você tem que buscar deixar o passado de lado e vir para o novo que Ele quer fazer na sua vida. No entanto, que nós vamos ver aqui, irmãos, que no versículo 24 ele vai dizer que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Muitas das vezes a gente quer tocar trombetas, né? A gente quer anunciar a todo mundo, mas aguarde por Ele. Olha o que o escritor sagrado vem nos dizer no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. E nós vemos que no Salmo 119, no versículo 169 e 170, o escritor vai nos dizer o seguinte, vai nos fazer uma advertência a clamar a Deus, para insistir no clamor a Deus. E muitos têm desistido de clamar a Deus porque Deus não tem feito aquilo que Ele quis, ou Deus não fez da maneira que Ele quer. E muitas das vezes não é assim, irmãos. Muitas das vezes a fé não é eu dizer Senhor, eu determino, mas sim Senhor, seja feita a tua vontade. Porque em Romanos 2, versículo 12, Romanos 12, versículo 2, nós vamos dizer que o escritor vem nos dizer que o Senhor é bom. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida. Muitas das vezes nós quebramos a cara porque nós não clamamos a Ele, nós não buscamos a Ele, queremos fazer tudo conforme o nosso querer. E não é assim, irmãos. É entregar a Ele. Na carta que o apóstolo João escreve, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, ele vai nos dizer que esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então sabemos que tudo quanto lhe pedimos, sabemos que dele o alcançaremos. Então nós vemos que não é, irmãos, só pedir uma vez, mas é eu continuar insistindo. Olha o cego Bartimeu, irmãos. Quando tudo parecia perdido, que não tinha mais jeito para ele, e só enxergava impedimentos na vida dele, ele falou, agora eu quero. Agora é a minha oportunidade, então agora eu vou clamar Ele mais alto. Eu vou clamar a Ele até Ele me ouvir. E eu creio que Ele vai me ouvir. E Ele tem te ouvido. Só que falta você continuar lutando. Só que falta você continuar buscando nele. E nós vemos, irmãos, que o salmista no Salmo 119, versículos 169 e 170, ele vai nos dizer que o seguinte, que chegue o meu clamor à tua presença, ó Senhor. Dai-me entendimento segundo a tua palavra. E ele vai nos dizer no versículo 170, chegue a minha súplica diante de ti, livra-me, Senhor, segundo a tua promessa.
E nós vemos que o escritor sagrado no Salmo 120 também vai nos fazer essa alusão. Clama ao Senhor e Ele me responde. Livra-me, ó Deus, dos lábios mentirosos. E nós vemos, irmãos, que nós vamos... Muitas das vezes a gente vê aquela música, né, que fica tocando: deixa a vida me levar, a vida leva eu. E muitas das vezes nós deixamos o nosso barco seguir assim. Mas quando você tem um Deus e você lança sobre Ele todo o cuidado, quando você entrega nas mãos do Senhor e fala: Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Senhor, eu não estou sentindo, mas eu sei que o Senhor está agindo. E nisso Ele vai fazendo na minha e na sua vida. Então, para que você quer desistir neste momento? Para que você quer parar? Não olhe só para o que você está vivendo. Não olhe para este momento que parece ser o fim, assim como foi para estes homens do passado, que viu tudo, mas eles acreditaram na promessa do Senhor, que nos diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, se eu não me engano, que ele vem nos dizer que o próprio Senhor vem falar para ele, que vem nos dizer que eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e de prosperidade, para vos dar o fim que desejais. Nós vemos que a vontade do Senhor é boa para mim e para você. Só que o inimigo sempre luta para nos impedir, porque ele não quer que você alcance aquilo que ele perdeu. Ele não quer te ver com aquilo que ele perdeu. É por isso que ele tenta te fazer olhar para quem você é. Ele sempre tenta te fazer olhar para as suas capacidades, mas nós sabemos que é Deus que capacita os escolhidos. E você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. É por isso que ainda você luta para se manter de pé, porque Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir na sua vida. Se eu for parar para olhar aqui, irmãos, José foi escravizado, né? E há momentos que ele se achou esquecido por Deus. Mas o escritor de Isaías, no capítulo 49, versículo 14 e 15, só para estar encerrando, amados irmãos, que as horas já se vão, ele vem nos dizer o seguinte, né? Os israelitas se achando esquecidos por Deus, eles vêm dizer a Deus: mas nós estamos esquecidos, né? O Senhor não se lembra de nós. Mas nós vemos que no versículo 15 de Isaías 49, ele vai nos dizer que ainda que uma mãe, pode porventura uma mãe que amamenta um filho, uma mãe que está com seu filho de colo, se esquecer do filho que amamenta, ainda com tudo isso que se aconteça, eu não me esquecerei de vós. E em Isaías 59 vai dizer: a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Então nessa tarde é uma tarde de clamor, amados irmãos. Então clame a Ele, clame, porque Ele vai agir em teu favor, porque desde a antiguidade não se ouviu, ouvido nenhum percebeu, olho nenhum viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Quando a gente entrega para Ele, irmãos, você pode não estar vendo, mas Ele conhece as suas aflições, Ele conhece as suas angústias, e Ele sente junto com você. Em Êxodos, no capítulo 2, no finalzinho, se eu não me engano, 23, vai nos dizer que Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus o conheceu, o povo no seu maior momento de angústia, no seu momento de maiores dores e aflição pelo faraó. Eles clamaram, eles se lembraram de Deus. Olha, há um Deus que foi com os nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós vemos que eles clamaram a Deus e Deus os conheceu. E Deus quer te conhecer, mas e você quer conhecer a Deus? Então, se você quer conhecer a Deus, então dê um passo nesta tarde e fala: Jesus, eis-me aqui, entra na minha casa, entra na minha vida, porque eu sei que o Senhor é Deus. E tudo aquilo que ficou para trás, porque eu sei que o Senhor é Deus de coisas novas. Glória a Deus. E o Senhor fará coisas na minha vida, coisas que eu nem imagino, porque Tu és Deus, e é o Senhor que me faz caminhar, e é o Senhor que me dá forças para vencer exércitos e derrubar muralhas. Porque se o Senhor é comigo, eu creio que nada é impossível para Ti e nada vai ser impossível para acontecer na minha vida. Amém, amados irmãos? Eu quero estar agradecendo por este momento. Louvo a Deus pela vida dos irmãos da rádio Vale FM, pela vida da irmã Márcia que nos convidou esta tarde, pela vida de todos vocês, amados irmãos, que estão nos ouvindo esta tarde. Porque, irmãos, nunca se esqueça, faça como ele. Sempre busca, como o escritor sagrado, ele vem dizer que quero trazer à memória o que pode dar-me esperança, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e ela se renova cada manhã. Então há uma esperança para você, há algo de Deus para você, porque Deus sempre quer fazer na minha e na sua vida. Nós vemos que a misericórdia dele se renova cada dia.
porque a cada dia Ele nos dá um convite para vir a Ele e conhecer a Ele. Então este é o momento, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, mas venha a Jesus e fala: Senhor, a partir deste momento eu lanço fora tudo que não provém de Ti, mas eu quero receber do Senhor o que provém de Ti, para que eu venha caminhar na Tua direção e viver aquilo que o Senhor tem para mim, alcançá-lo ainda e viver na glória com o Senhor para todo sempre. Amém, amados irmãos? Desde já eu agradeço e peço a Deus que abençoe a cada um. E te digo, não desista, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Que Deus abençoe. Graça e paz. Pode orar. Ora encerrando. Oração. Oração. Agradecer em oração. Então, irmãos, vamos fazer uma oração. Você que está ouvindo conosco, né? Abra os vossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Abra o vosso coração e lance sobre Ele. Hoje é uma tarde de clamor. Clame a Ele junto comigo, né? Feche os vossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Deus de glória, Deus de poder. Eu te louvo, Santo de Israel, pois Tu és Deus, Pai. Pai, te damos graças por Jesus Cristo, Teu enviado e nosso Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor nos entregou mediante ao Teu Filho. Pai, nós clamamos a Ti porque nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus e para Ti nada é impossível. Pai Santo, vai visitando cada família neste momento, cada pessoa que está ouvindo a gente esta tarde, Senhor. Vai quebrando todos os grilhões, todas as amarrações, todos os laços do inferno contra a vida desta família, desta casa, Senhor. Vai quebrando toda obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, oração contrária, inveja, calúnia, toda ação das trevas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desfaça. Porque nós cremos que a Tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra nós, Tu em juízo a condenará. Então nós cremos em Ti. Senhor, vai dando renovo, vai restaurando, vai dando avivamento, vai abençoando, vai visitando os celeiros, meu Pai, das famílias, vai abençoando, vai multiplicando, Senhor, vai abrindo cada vez mais os ouvidos e os corações dos irmãos para ouvir a Tua voz. Pai Santo, visita o Teu povo neste momento, mediante o Teu Espírito Santo. Envie Teu anjo, meu Pai, vai quebrando, envie Teu anjo com espada de fogo, meu Pai, e quebre, corte toda ação demoníaca, Senhor. Tudo que está causando aflição, angústia, dúvidas, incerteza, medo, que vai causando ansiedade, meu Pai, no Teu povo, Senhor. Vai desfazendo, meu Pai. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus. Vai dando a injeção de ânimo, de alegria, vai dando saúde, Senhor, para o Teu povo. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre cada família. Guarde ele, meu Pai. Cada vez mais, Senhor, vai dando livramento, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada família, meu Pai. Em nome de Jesus. Projetos que os irmãos neste momento estão colocando nas Tuas mãos, Pai. Eu te suplico, meu Deus amado, que o Senhor venha fazer na vida de cada um conforme o Teu querer e a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, porque assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os Seus pensamentos acima dos nossos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, porque em todo tempo, por mais que as lutas sejam grandes, o Senhor nos prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos desampararia, Senhor. Então neste momento eu te peço, Senhor, visita cada lar, visita cada pessoa, meu Pai, que venha sentir o refrigério, Senhor, que venha sentir o conforto e o consolo do Teu Espírito Santo, meu Pai. Vai acalentando, vai dando graça, vai dando força, vai dando saúde, vai avivando. E onde houver algum enfermo, meu Pai, que venha ser curado pelo Teu nome santo, Senhor, mediante ao Teu poder e a Tua glória, para que todos venham glorificar o Teu nome. Pai Santo, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. De algo de bom acontecer na minha e na sua vida. Mas quando nós olhamos para o nosso Deus, nós entendemos que Ele é fiel para cumprir na minha e na sua vida. Deus, Ele é quem faz do nada, Ele cria sempre algo muito grande. Por isso que Paulo vem escrever em Éfesos, capítulo 3, versículo 20, que Deus, Ele é infinitamente poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas, irmãos, neste momento eu quero estar compartilhando convosco uma palavra que Deus colocou no meu coração, e eu peço ao Espírito Santo que me ajude a transmitir para os irmãos conforme Ele ministrar, porque Ele conhece você, Ele sabe o que você tem passado, e por mais que você pense que você está sozinho nessa luta, você não está, porque a promessa dele para mim e para você é que Ele nunca nos deixaria e nunca nos desampararia.
Por isso, não se entregue, não se desanime. Você tem um Deus que em todo tempo está trabalhando em teu favor. Você tem um Deus que sempre está cuidando de você nos mínimos detalhes. Então essa luta que você está enfrentando não é para vergonha sua ou para sua humilhação, mas é porque Deus quer se manifestar através dessa luta a você. Deus quer usar essa luta para, além de te fortalecer, para manifestar a glória dele na sua vida, para que todos, quando olharem para você, ninguém pode dar nada para você hoje, mas quando olhar para você amanhã vai dizer, verdadeiramente esse é o Deus do impossível, verdadeiramente esse é o Deus que faz milagres. Olha para ela, olha para ele, quem era ela, mas quando olharem para você vão falar, esse Deus é poderoso, esse Deus muda e ele está trabalhando na minha e na sua vida. Mas irmãos, vamos lá. A palavra que Deus ministrou no meu espírito, amados irmãos, se encontra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler, amados irmãos, a partir do versículo 17 até o 26, que é um texto conhecido que vai nos inspirar, né, a nos olhar para Deus e voltarmos para Ele. Independente do que fizemos ou do que nós tivemos enfrentado, Deus sempre tem um convite ao pecador, ao arrependimento, para que nisso ele venha mudar a vida dele. Mas, irmãos, você que pode, medite na letra desta mensagem. Livro de Lamentações, capítulo 3, versículo do 17 ao 26, que vai nos dizer o seguinte: afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Só até aqui, amados irmãos. Nós vemos que o escritor do livro de Lamentações, ele tem visto a aflição do povo e tem passado por um grande momento de perda, destruição. E ele tem visto o que a desobediência faz. Porque muitas das vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos e o diabo sempre tenta colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós podemos fazer de tudo, que não há consequências dos nossos atos. E nós vemos que em Provérbios capítulo 14, versículo 12, o escritor sagrado vai nos dizer que há muitos caminhos que para o homem são bons, mas o fim deles conduz à morte. Mas quando nós vemos isso daqui, este povo acabou de ver a destruição da sua nação, acabou de ver tudo destruído, ou seja, perdeu algo que para eles era irrelutável, algo que para eles era algo imperdível, algo que não perdia, né? E muito disso nós vemos que aqui eles vêm se lamentar, e muitas das vezes, irmãos, por qualquer motivo nós nos lamentamos, nós abaixamos a nossa cabeça e achamos que não há mais uma chance de mudança. Nós achamos que não há uma probabilidade de algo de bom acontecer. Neste ponto, desanimamos, e nós vemos que o escritor ele vem falar que até a esperança em Deus, até a esperança no Criador, até a fé nele foi tão abalada que até neste ponto ele também começou a entrar incredulidade, começou a entrar descrença no coração, porque ele achou que era o fim para ele. Mas nós vemos que o nosso Deus, ele é o Deus que quando a gente pensa que é o fim, ele fala, não, é só apenas uma fase para algo de melhor que eu tenho para fazer na sua vida. E até quando você vai ficar olhando para o passado? Até quando você vai ficar pensando no passado? E Deus te diz essa tarde, como você quer que eu te faça? Te dê um futuro se você ainda fica preso ao passado. O que ficou no passado, ficou no passado. Eis que faço coisas novas, mas para mim fazer coisas novas, você tem que abrir o seu coração, dar um passo na minha direção e dizer a mim, Senhor, eis-me aqui, faça de mim um vaso novo.
Faça de mim um vaso escolhido, para que todos, quando olharem para mim, muitos podem olhar para você e falar: ele não é nada, ele não é ninguém, ela não é ninguém, eles só são fracassados, mas nós sabemos que o nosso Deus é quem nos dá a vitória. Glória a Deus. Então, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, o escritor vai dar graças e glória a Deus, dizendo que graças a Deus que nos dá sempre a vitória mediante a Cristo Jesus. E muitas das vezes nós nos lamentamos muito porque nós nos entregamos à situação que nós estamos enfrentando. Nós nos entregamos à situação, uma tribulação. Nós vemos que neste momento o escritor ele está olhando para a sua situação, vendo a sua cidade aniquilada, destruída, ou seja, os seus sonhos, as suas esperanças, aquilo de que ele se buscou, baseou a sua vida naquilo. Ele viu tudo indo embora de água abaixo, ele viu tudo aquilo se desmoronando. E assim acontece muitas das vezes na nossa vida. Nós fazemos tantos planos e projetos e tantas coisas e colocamos a nossa fé, a nossa esperança nisso e nada. Quando acontece algo que dá errado, a gente desiste, a gente fica se lamentando e a gente não busca uma mudança, a gente não busca buscar naquilo que pode melhorar. E se nós olharmos para Deus, Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas que não são para confundir as que não são, ou para confundir as que são. Então não olhe para que você é hoje. Venha a Cristo, Ele te chama para que você venha a ser uma nova criatura nele, para que você venha a ser um vaso escolhido nas mãos do Senhor. Ele nos chama os capacitados, até os capacitados, aqueles que abrem o coração, Ele chama para que nele venha haver a mudança. Porque Deus te chamou não é por quem você é, mas é por quem Ele quer que você seja nele. Então pare de se lamentar pelo que ficou no passado. Pare de se lamentar pelo que você perdeu. Olha para Jó, irmãos. Eu admiro a situação de Jó. Jó foi um homem que ele não se entregou à situação, por mais que o coração dele se desanimou, por mais que teve momentos que ele achou que não tinha esperança mais para ele, por mais que ele pensou que a única coisa que restaria para ele era a morte, a única coisa que restava para ele era o fim. Mas ele falou: ainda que a árvore seja cortada, né? Ainda com o cheiro das águas se renovará. Ou seja, ainda que os meus sonhos tenham sido perdidos, Deus ainda é poderoso para fazer. E quando nós vemos aqui o salmista, o escritor de Lamentações no capítulo 3, ele vem nos dizer que a minha alma sempre fica lembrando daquilo que eu perdi. Minha alma sempre fica lembrando daquilo que ficou no passado, ou seja, a nossa alma sempre traz a recordação daquilo que perdemos, daquilo que acabou para nós. Mas ele diz, e nisso ele fica relutando consigo mesmo, que ele se diz: mas quero me trazer algo à memória, me trago algo à memória, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã, e ela não tem fim, na minha e na sua vida. Você ainda está de pé, que as misericórdias do Senhor te alcançou. Você está de pé, porque Ele ainda é quem te dá força, e ainda não acabou para você. Não acabou, porque a última palavra quem dá sobre a minha vida e a sua é Deus. O único que pode falar algo na nossa vida é Ele. Então, irmãos, como que é uma tarde de clamor, nós vemos que Deus sempre vem fazer um convite ao homem se arrepender e clamar a Ele. Nós vemos que Deus sempre vem dar um brado para o homem: vinde a mim. Jesus vem nos dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E nós vemos que Ele vem se mostrar como alívio para as nossas almas, porque Ele carregou o nosso fardo pesado. E em Gálatas, no capítulo 5, no primeiro versículo, Paulo vem escrever aos Gálatas, dizendo para eles: agora que em Cristo vocês foram libertados, para que ainda vocês querem carregar um fardo de escravidão, um fardo pesado? Então, para que você quer continuar carregando esse fardo pesado sobre o mundo, do mundo nas suas costas? Sendo que o próprio Senhor nos fala, mediante a carta de Pedro, a primeira carta, no versículo 5, versículo 7, que Ele vai nos dizer: lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade,
e a vossa angústia, porque Ele tem cuidado de vós. E nós vemos, amados irmãos, que o escritor sagrado em Salmos, no capítulo 9, versículo 9 e 10, eu amo essa passagem, porque ele vem nos mostrar quem é o nosso porto seguro, quem é o nosso amigo que sempre está conosco, quem é a nossa fortaleza, o nosso abrigo. E ele vem dizer que o Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, Senhor, porque tu jamais abandonas os que o buscam. Nós vemos que Deus, ele não abandona os que o buscam. Então nós vemos que o salmista aqui, irmãos, o escritor de Lamentações, ele viu a aflição, ele chorou com os que choram, ele viu a angústia do povo perdendo tudo. E muitas das vezes a gente só tem olhado para o que nós perdemos. Muitas das vezes a gente só foca no passado, sendo que Deus quer fazer algo novo na minha e na sua vida. Deus quer fazer algo na minha e na sua vida, mas para Deus fazer, você tem que querer. Você tem que buscar deixar o passado de lado e vir para o novo que Ele quer fazer na sua vida. No entanto, que nós vamos ver aqui, irmãos, que no versículo 24 ele vai dizer que a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor em silêncio. Muitas das vezes a gente quer tocar trombetas, né? A gente quer anunciar a todo mundo, mas aguarde por Ele. Olha o que o escritor sagrado vem nos dizer no Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. E nós vemos que no Salmo 119, no versículo 169 e 170, o escritor vai nos dizer o seguinte, vai nos fazer uma advertência a clamar a Deus, para insistir no clamor a Deus. E muitos têm desistido de clamar a Deus porque Deus não tem feito aquilo que Ele quis, ou Deus não fez da maneira que Ele quer. E muitas das vezes não é assim, irmãos. Muitas das vezes a fé não é eu dizer, Senhor, eu determino, mas sim, Senhor, seja feita a tua vontade. Porque em Romanos 2, versículo 12, Romanos 12, versículo 2, nós vamos dizer que o escritor vem nos dizer que o Senhor é bom. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida. Muitas das vezes nós quebramos a cara porque nós não clamamos a Ele, nós não buscamos a Ele, queremos fazer tudo conforme o nosso querer. E não é assim, irmãos. É entregar a Ele. Na carta que o apóstolo João escreve, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 14 e 15, ele vai nos dizer que esta é a confiança que temos a nos aproximarmos de Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então sabemos que tudo quanto lhe pedimos, sabemos que dele o alcançaremos. Então nós vemos que não é, irmãos, só pedir uma vez, mas é o continuar insistindo. Olha o cego Bartimeu, irmãos. Quando tudo parecia perdido, que não tinha mais jeito para ele, e só enxergava impedimentos na vida dele, ele falou, agora eu quero. Agora é a minha oportunidade, então agora eu vou clamar Ele mais alto. Eu vou clamar a Ele até Ele me ouvir. E eu creio que Ele vai me ouvir. E Ele tem te ouvido. Só que falta você continuar lutando. Só que falta você continuar buscando nele. E nós vemos, irmãos, que o salmista no Salmo 119, versículos 169 e 170, ele vai nos dizer que o seguinte, que chegue o meu clamor à tua presença, ó Senhor. Dai-me entendimento segundo a tua palavra. E ele vai nos dizer no versículo 170, chegue a minha súplica diante de ti, livra-me, Senhor, segundo a tua promessa. E nós vemos que o escritor sagrado no Salmo 120 também vai nos fazer essa alusão, clama ao Senhor e Ele me responde, livra-me, ó Deus, dos lábios mentirosos. E nós vemos, irmãos, que nós vamos, muitas das vezes a gente vê aquela música, né, que fica tocando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E muitas das vezes nós deixamos o nosso barco seguir assim. Mas quando você tem um Deus e você lança sobre Ele todo o cuidado, quando você entrega nas mãos do Senhor e fala, Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Senhor, eu não estou sentindo, mas eu sei que o Senhor está agindo. E nisso Ele vai fazendo na minha e na sua vida. Então para que você quer desistir neste momento? Para que você quer parar? Não olhe só para o que você está vivendo. Não olhe para este momento que parece ser o fim, assim como foi para estes
homens do passado que viu tudo, mas eles acreditaram na promessa do Senhor, que nos diz em Jeremias capítulo 29, versículo 11, se não me engano, que ele vem nos dizer que o próprio Senhor vem falar para ele, que vem nos dizer que eu bem sei os pensamentos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e de prosperidade, para vos dar o fim que desejais. Nós vemos que a vontade do Senhor é boa para mim e para você. Só que o inimigo sempre luta para nos impedir, porque ele não quer que você alcance aquilo que ele perdeu. Ele não quer te ver com aquilo que ele perdeu. É por isso que ele tenta te fazer olhar para quem você é. Ele sempre tenta te fazer olhar para suas capacidades, mas nós sabemos que é Deus que capacita os escolhidos. E você é um escolhido do Senhor, você é uma escolhida do Senhor. É por isso que ainda você luta para se manter de pé, porque Ele é fiel para cumprir, Ele vai cumprir na sua vida. Se eu for parar para olhar aqui, irmãos, José foi escravizado, né? E há momentos que ele se achou esquecido por Deus. Mas o escritor de Isaías, no capítulo 49, versículo 14 e 15, só para estar encerrando, amados irmãos, que as horas já se vão, ele vem nos dizer o seguinte, né? Os israelitas se achando esquecidos por Deus, eles vêm dizer a Deus, mas nós estamos esquecidos, né? O Senhor não se lembra de nós. Mas nós vemos que no versículo 15 de Isaías 49, ele vai nos dizer que ainda que uma mãe, pode porventura uma mãe que amamenta um filho, uma mãe que está com seu filho de colo, se esquecer do filho que amamenta, ainda com tudo isso que se aconteça, eu não me esquecerei de vós. E em Isaías 59 vai dizer, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Então nessa tarde é uma tarde de clamor, amados irmãos. Então clame a Ele, clame, porque Ele vai agir em teu favor, porque desde a antiguidade não se ouviu, ouvido nenhum percebeu, olho nenhum viu, um Deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4. Quando a gente entrega para Ele, irmãos, você pode não estar vendo, mas Ele conhece as suas aflições, Ele conhece as suas angústias e Ele sente junto com você. Em Êxodos, no capítulo 2, no finalzinho, se eu não me engano, 23, vai nos dizer que Deus ouviu o clamor daquele povo e Deus o conheceu, o povo no seu maior momento de angústia, no seu momento de maiores dores e aflição pelo faraó. Eles clamaram, eles se lembraram de Deus. Olha, há um Deus que foi com os nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nós vemos que eles clamaram a Deus e Deus os conheceu. E Deus quer te conhecer, mas e você quer conhecer a Deus? Então, se você quer conhecer a Deus, então dê um passo nesta tarde e fala, Jesus, eis-me aqui, entra na minha casa, entra na minha vida, porque eu sei que o Senhor é Deus. E tudo aquilo que ficou para trás, porque eu sei que o Senhor é Deus de coisas novas. Glória a Deus. E o Senhor fará coisas na minha vida, coisas que eu nem imagino, porque Tu és Deus, e é o Senhor que me faz caminhar, e é o Senhor que me dá forças para vencer exércitos e derrubar muralhas. Porque se o Senhor é comigo, eu creio que nada é impossível para Ti e nada vai ser impossível para acontecer na minha vida. Amém, amados irmãos? Eu quero estar agradecendo por este momento. Louvo a Deus pela vida dos irmãos da rádio Vale FM, pela vida da irmã Márcia que nos convidou esta tarde, pela vida de todos vocês, amados irmãos, que estão nos ouvindo esta tarde. Porque, irmãos, nunca se esqueça, faça como ele. Sempre busca, como o escritor sagrado, devendo dizer que quero trazer à memória o que pode dar-me esperança, que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos e ela se renova cada manhã. Então há uma esperança para você, há algo de Deus para você, porque Deus sempre quer fazer na minha e na sua vida. Nós vemos que a misericórdia dele se renova cada dia, porque a cada dia Ele nos dá um convite para vir a Ele e conhecer a Ele. Então este é o momento, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, mas venha a Jesus e fala, Senhor, a partir deste momento eu lanço fora tudo que não provém de Ti, mas eu quero receber do Senhor o que provém de Ti, para que eu venha caminhar na Tua direção e viver aquilo que o Senhor tem para mim, alcançá-lo ainda e viver na glória com o Senhor para todo sempre. Amém, amados irmãos? Desde já eu agradeço e peço a Deus que abençoe a cada um. E te digo, não desista, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Que Deus abençoe. Graça e paz. Pode orar. Ora encerrando. Oração. Agradecer em oração. Então, irmãos, vamos fazer uma oração. Você que está ouvindo conosco,
né? Abra os vossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Abra o vosso coração e lance sobre ele. Hoje é uma tarde de clamor. Clame a ele junto comigo, né? Feche os vossos olhos e vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Pai amado, Deus de glória, Deus de poder. Eu te louvo, Santo de Israel, pois Tu és Deus, Pai. Pai, te damos graças por Jesus Cristo, Teu enviado e nosso Senhor. Te damos graças por tudo que o Senhor nos entregou mediante ao Teu Filho. Pai, nós clamamos a Ti porque nós sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus e para Ti nada é impossível. Pai Santo, vai visitando cada família neste momento, cada pessoa que está ouvindo a gente esta tarde, Senhor. Vai quebrando todos os grilhões, todas as amarrações, todos os laços do inferno contra a vida desta família, desta casa, Senhor. Vai quebrando toda obra de bruxaria, macumbaria, feitiçaria, oração contrária, inveja, calúnia, toda ação das trevas, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desfaça. Porque nós cremos que a Tua palavra diz que toda ferramenta preparada contra nós, Tu nos juízos a condenará. Então nós cremos em Ti. Senhor, vai dando renovo, vai restaurando, vai dando avivamento, vai abençoando, vai visitando os celeiros, meu Pai, das famílias, vai abençoando, vai multiplicando, Senhor, vai abrindo cada vez mais os ouvidos e os corações dos irmãos para ouvir a Tua voz. Pai Santo, visita o Teu povo neste momento, mediante o Teu Espírito Santo. Envie Teu anjo, meu Pai, vai quebrando, envie Teu anjo com a espada de fogo, meu Pai, e quebre, corte toda ação demoníaca, Senhor. Tudo que está causando aflição, angústia, dúvidas, incerteza, medo, que vai causando ansiedade, meu Pai, no Teu povo, Senhor. Vai desfazendo, meu Pai. Pai Santo, eu te peço em nome de Jesus. Vai dando injeção de ânimo, de alegria, vai dando saúde, Senhor, para o Teu povo. Estenda as Tuas mãos, Senhor, sobre cada família. Guarde ele, meu Pai. Cada vez mais, Senhor, vai dando livramento, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada família, meu Pai. Em nome de Jesus. Projetos que os irmãos neste momento estão colocando nas Tuas mãos, Pai. Eu te suplico, meu Deus amado, que o Senhor venha fazer na vida de cada um, conforme o Teu querer e a Tua vontade, porque nós sabemos que a Tua vontade é boa, agradável e perfeita, porque assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os Seus pensamentos acima dos nossos, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Porque em todo tempo, por mais que as lutas sejam grandes, o Senhor nos prometeu que nunca nos deixaria, nunca nos desampararia, Senhor. Então, neste momento, eu te peço, Senhor, visita cada lar, visita cada pessoa, meu Pai, que venha sentir o refrigério, Senhor, que venha sentir o conforto e o consolo do Teu Espírito Santo, meu Pai. Vai acalentando, vai dando graça, vai dando força, vai dando saúde, vai avivando. E onde houver algum enfermo, meu Pai, que venha ser curado pelo Teu nome santo, Senhor, mediante ao Teu poder e a Tua glória, para que todos venham glorificar o Teu nome. Pai Santo, Pai amado, eu te louvo e te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.